Fala, rapaziada, ligado aqui no Panorama Botafoguense. Eu sou o Wellington Arruda, se você não me conhece, sejam bem-vindos aqui ao canal. Tá chegando por aqui, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal e participa com a gente. Bom, rapaziada, quarta-feira, estamos iniciando mais um vídeo aqui no Panorama Botafoguense, dia de jogo, né? Hoje, logo mais à noite, o Botafogo enfrenta a equipe do Vitória no estádio Newton Santos. A volta do Botafogo ao estádio Newton Santos, né? Um tempinho já sem jogo na nossa casa, e hoje o Botafogo tem esse confronto válido pelo Campeonato Brasileiro. Então, claro, vamos acompanhar, vamos estar lá no estádio Newton Santos, acompanhando e matando a saudade, né, de um joguinho do Botafogo aqui na nossa casa. Bom, mas vamos aqui, antes de falar sobre o jogo, né, que acontece hoje, falar aqui um pouco sobre as notícias do dia no Botafogo. E essa manhã de quarta-feira foi agitada no Botafogo, né? Muitas notícias surgindo, muitas notícias sendo divulgadas, e a gente vai aqui passar um panorama para você, trazer algumas informações também mais detalhadas de tudo que está acontecendo no Botafogo nesta quarta-feira. E a principal notícia do dia, sem dúvida alguma, que surgiu agora há pouco pela manhã, trata-se de um ponta-direita, né? O tão procurado ponta-direita que o Botafogo vem buscando no mercado, e surgiu um novo nome nessa vez, que é o nome do Gonçalo Borges, atacante da equipe do Porto, né? Português de 24 anos de idade. O site Bola na Rede, lá de Portugal, trouxe essa informação primeiro, e a gente também pôde confirmar esta informação aqui no Rio de Janeiro. De fato, há esta negociação em curso e o Botafogo está tentando contratar o Gonçalo. Segundo as informações, acerto entre Botafogo e Porto já está praticamente acertado, a coisa está muito avançada, mas falta ainda com o acerto com o jogador e com o seu staff. O jogador, como eu disse, tem 24 anos de idade, fez 38 jogos pelo Porto na última temporada, sendo 10 como titular. Tem 2 gols marcados e 6 assistências. Deu uma assistência agora no Mundial de Clubes, onde o Porto também atuou. Não teve lá uma boa participação na equipe do Porto, né, mas ele atuou com a camisa do Porto, dando uma assistência na competição. E, de fato, o Botafogo está tentando a aquisição desse jogador. No início do ano, na primeira janela, a equipe do Feyenoord, da Holanda, também tentou a contratação desse jogador. Segundo as notícias veiculadas naquela ocasião, a equipe do Feyenoord tentou comprar o jogador por 7 milhões de euros, mas o Porto acabou não aceitando essa negociação, não houve o acordo e o atleta continuou lá na equipe portuguesa. Mas agora é um atleta que tem uma situação aí bem possível de chegada no Botafogo. Eu, particularmente, não conheço a fundo o jogador, então fica até difícil aqui de a gente opinar se é uma boa, se não é, né? Essa contratação. Realmente não conheço o Gonçalo Borges para emitir opinião aqui, mas deve ser uma contratação avaliada pelo scout do Botafogo e, muito possivelmente, também aprovada pelo nosso novo treinador, né? Então, cabe a gente confiar nessa análise, a gente confiar nessa busca, né, que o Botafogo sempre faz no mercado. Às vezes, realmente, né, o scout traz uns nomes um pouco diferentes, mas alguns deles, né, quase a maioria, sei lá, a gente teve bastante êxito, né, muitos jogadores que chegaram assim, sem muito cartaz, funcionaram no Botafogo. Então, Gonçalo Borges é o atleta que o Botafogo está buscando nesse momento para a ponta direita. Mais uma vez, situação com o Porto tem uma situação bem encaminhada, mas falta o acerto ainda com o jogador, com o seu staff, para ver se essa negociação de fato acontecerá e se o Gonçalo será reforço do Botafogo, o tão esperado reforço do Botafogo para esse setor da ponta direita. E outra situação também que foi noticiada durante essa manhã, meu amigo Matheus Medeiros trouxe a confirmação em relação ao colombiano Barreira, o Jordan Barreira. Havia algumas pendências ainda, ele já estava no Rio de Janeiro, inclusive treinando com a camisa do Botafogo no estádio Newton Santos, né? Mas havia algumas pendências financeiras com a equipe do Júnior Barranquilla, a equipe dele lá no futebol colombiano. Eles estavam querendo aí algumas garantias financeiras do negócio, né? Então estavam travando essa questão de liberação do atleta, apesar de ele já estar aqui treinando no Botafogo, mas essa situação foi ajustada, essa situação foi
resolvida, o Botafogo providenciou e resolveu as garantias bancárias que a equipe do Júnior Barranquilla necessitava, e a liberação do jogador já aconteceu, né? Falando mais uma vez, lembrando mais uma vez, o Jordan Barreira já está no Rio de Janeiro, já está treinando no CT Nonier, jogador colombiano de 19 anos, tido aí como uma grande promessa do Botafogo, e o Botafogo, do futebol colombiano, melhor dizendo, e o Botafogo adquiriu 90% do jogador e irá pagar cerca de 4 milhões de dólares para o Jordan Barreira, jogador que vem aí da equipe do Júnior Barranquilla. Então, o Júnior Barranquilla ficará aí com 10% ainda do jogador, e o Botafogo adquire 90% desse atleta. Mais uma contratação do Botafogo aí bem interessante, né? Como a gente falou, é um jogador que é tido como uma grande promessa lá no futebol colombiano, né? Os colombianos realmente tratam ele muito bem lá, né? Jogador de seleção colombiana também, tudo mais. Então, contratação acertada, finalizada, né? Apesar de ele estar no Rio, ela não tinha é, sido concluída completamente. Agora sim, agora está concluída, agora está fechada, e o Jordan Barreira é reforço do Botafogo sem nenhuma mais pendência a se resolver. Uma outra questão que eu queria comentar aqui com vocês é dar conta aí sobre a reposição do Botafogo ao Gregory, né? A gente já trouxe aqui a informação no dia de ontem. O Gregory acertou a sua ida para o Al Rayyan, da equipe do Catar, né? Vai pagar a multa rescisória de 7 milhões de dólares, e o Gregory está saindo do Botafogo. E aí ficou a dúvida da rapaziada se o Botafogo vai atrás de uma reposição, se não vai, como é que vai ficar essa situação. Meu parceiro, meu amigo Igor Dorileu, que é repórter da Band, trouxe uma notícia, né, no seu Twitter, dizendo que a princípio o Botafogo não vai em busca de uma reposição. E é mais ou menos por aí, porque o Botafogo conta muito com o Alan, né? Então o Alan naturalmente deve ganhar essa posição na equipe do Botafogo nessa saída do Gregory, né? O Alan é um jogador que já trabalhou com o Ancelotti, né? Eles tiveram um trabalho, é o único jogador, bom dizer, que trabalhou já com o Ancelotti no Napoli, né? Eles trabalharam juntos é, em outra oportunidade, então o Ancelotti conhece bem um jogador, né? E deve apostar as fichas nesse atleta a princípio, né? Então, assim, significa dizer que o Botafogo não vai trazer ninguém para o lugar do Gregory? Não necessariamente, né? Eu diria para vocês que o Botafogo pretende investir e confiar no Alan agora, nesse momento. O Alan, que é um jogador de extrema qualidade, né, que vem fazendo ótimas partidas pelo Botafogo. Ele não começou tão bem, é verdade, né, a sua jornada com a camisa do Botafogo, mas de um tempo para cá vem fazendo ótimas apresentações, vem mostrando realmente muito valor e mostrando o Alan que todo mundo esperava com a camisa do Botafogo. Então, ter um jogador desse nível no elenco e não utilizá-lo seria um pouco incoerente também, né? Então, o Botafogo pretende utilizar o Alan, aproveitá-lo bem nessa lacuna que o Gregory deixará no elenco, e eventualmente, com mais calma, com mais paciência, procurar alguma outra alternativa no mercado, né, achando uma situação boa para negociar algum jogador para essa posição. A gente até falou ontem sobre a questão do Danilo, né, que o Botafogo está negociando também em relação lá com o Lyon. Enfim, o Botafogo está de olho no mercado, mas a princípio vai apostar no Alan, vai confiar no Alan, e eu particularmente acho que é uma atitude correta, né? Como eu disse, é um jogador de extrema qualidade, um jogador de nível muito alto. Você tem ele no elenco, tem que utilizá-lo, tem que apostar nele, né? Ainda mais agora com a saída do Gregory. Então o Alan vai ganhar esse espaço no elenco, o Alan vai ganhar essa moral no elenco, e o Botafogo, com calma, com paciência, segue olhando o mercado para futuramente trazer uma reposição, né, para ter pelo menos mais um jogador ali para essa posição durante a temporada. Tá certo, rapaziada? Algumas informações aí do dia, agitada, hein? Olha, a gente está gravando esse vídeo aqui cedo, mas amanhã, nessa quarta-feira, foi uma manhã agitada e, claro, a gente está aqui de olho, acompanhando tudo, para ver se temos mais informações surgindo, e se tiver mais notícias, a gente aparece aqui no Panorama, sempre noticiando tudo para vocês, tá certo? E aí, rapaziada, o que vocês acharam aí dessa busca do Botafogo na ponta? Gonçalo Borges, jogador de 24 anos, português, atacante do Porto. Acham uma boa? E essa reposição aí ao Gregory, você acha correto o Botafogo apostar no Alan de princípio e depois buscar eventualmente uma outra reposição no mercado? Ou você já iria direto buscar uma reposição a essa saída do Gregory?
Deixa aqui seu comentário, participa com a gente. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, tá certo? Tamo junto, rapaziada. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!